Hoje me deparei com uma história muito bonita de um conhecido meu que trabalha numa empresa de pneus, e ele me contou que ele passou por um momento muito difícil de depressão. Ele achava que a depressão era uma coisa banal, que isso não existia, mas ele viveu um dia de cada vez pior, perdendo o emprego, ficando sem condições de pagar as contas, não saía mais de casa. E ele me contou esse testemunho e ele disse que ele entrou em depressão. Eu quero, nessa noite, sou o pastor Paulo Carvalho, falar com você sobre algo que está muito relacionado com os dias de hoje. Muitas pessoas estão vivendo ansiosamente, estão vivendo tristezas uma atrás da outra, muitas vezes até porque elas mesmas buscaram isso, e o salário da consequência daquilo que eles estão fazendo e vivendo, muitas vezes leva a pessoa para isso. Mas isso não quer dizer que a gente vai desprezar essas pessoas. Ao contrário, nós que temos um pouco mais de fé, precisamos estar olhando em nossa volta sobre o que está acontecendo perto de nós. Um jogador da África do Sul se matou lá, provavelmente, né? Se matou lá na África do Sul, foi achado dentro do quarto, sem vida. E ele jogou a Copa do Mundo. Ele tinha perdido a avó dele, que era muito apegada. E hoje, creio eu que Deus preparou essa mensagem de hoje, porque eu também já tinha visto de manhã essa história, e depois me deparei com essa situação. Fui trocar o pneu do carro, e lá esse gerente lá que trabalha na empresa contou para mim que ele nunca imaginou que ele ia passar por isso. Um homem acostumado ao trabalho, só que ele ficou desempregado, gastou todo o dinheiro da indenização que ele tinha, ficou sem energia, ficou sem comida, ficou sem água, e a única força que ele tinha era deitar e dormir, deitar e dormir. Vergonha dos vizinhos, vergonha das pessoas que viam cortando a luz dele, viam cortando a água dele, e ele não tinha mais coragem de sair de casa. Mas ele me disse que ele fez uma oração, e ele pediu ao Pai, mesmo sem entender muito sobre fé, mas ele se ajoelhou e disse: Pai, me ajuda a sair dessa situação. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis na vida justamente para estarmos frente a frente com Deus. Ficamos isolados justamente para poder prestar atenção na voz de Deus e clamar a Ele por misericórdia. Porque caso isso não aconteça, infelizmente, muitos não têm esperança e vão, muitas vezes, até atentar contra a sua própria vida. Mas eu quero convidar você, cristão verdadeiro, um homem de fé, mulher de fé, olhe para o lado. Muitas vezes essas pessoas estão do seu lado, estão pedindo ajuda, estão pedindo por misericórdia. Eu vi as cenas do jogador de futebol da África do Sul, enquanto todos comemoravam, ele estava lá, quieto, sentado no banco. Ele estava com processo de depressão. Depressão não é brincadeira, é real, né? Já foi comprovado que, é lógico, que a pessoa que ela não ora, a pessoa que não tem esperança, que está confiando em si mesmo, está confiando nos outros, e muitas vezes não exerce a fé, ela tem uma perspectiva muito maior de entrar neste processo de depressão, que passa da parte espiritual, da parte da ausência de conquistas, ausência de vitórias, só derrota, e vai entrando ali e vira um processo fisiológico que chega até o cérebro. E realmente, se você tirar uma tomografia de um cérebro de uma pessoa em depressão, você vai ver
que existem vários campos dentro desse cérebro que estão em polvorosa, né? Estão apagados, estão sem atividade. Então, eu quero convidar você, porque nesse momento de depressão as pessoas não conseguem raciocinar. Eu quero convidar você a orar pelas pessoas que estão à sua volta. Como a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no verso 12 em diante, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, que é a ação da bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência longa, suportando-vos uns aos outros. Tem algumas traduções na King James, né, atualizada, que diz cuidando um dos outros. E o texto diz: e perdoando-vos uns aos outros, se alguém estiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazeis. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito? Ame. Você quer perdoar alguém que te odeia? Ore por ele. Faça isso. Responda com oração àquele que te ofende, que te persegue. Mas preste muito bem atenção naqueles que estão tristes ao seu lado, calados demais, olhando para o tempo. Eu sempre procuro observar isso nas pessoas e a gente nota, às vezes, a diferença de uma pessoa que está num processo de perdas, né? E são ciclos da vida, tá? E são ciclos da vida. Muitas vezes Deus está permitindo que isso aconteça para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente tenha fé. E às vezes essa pessoa não tem essa força e esta direção que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a amar, cuidar um do outro, orar um pelo outro, chorar com os que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram. Essa é a função básica do cristão em relação ao seu próximo. É amar, inclusive, os seus inimigos. A Bíblia fala para orar pelos seus inimigos. Amar os seus inimigos. Jesus falou isso. Então eu quero convidar você a ficar muito atento, porque nestes dias de hoje e daqui para frente vai cada vez piorar a situação. Porque cada vez o homem vai se perder. Essa geração que rejeita a Cristo, ela vai se perder. E nós vamos ver muitos acontecimentos de depressão, de tentativas de tirar a sua própria vida. Então fique atento. Inclusive um amigo do meu irmão da fé e meu sobrinho, Rafael, um amigo dele íntimo, de andar debaixo do prédio, criados juntos, né? Dentista, tentou tirar a sua própria vida, né? Então, gente, do nada, e o Rafael foi lá e conversou com ele, repreendeu esse espírito, né, que atua nessa área, porque tem um espírito que usa a primeira pessoa, tanto que a pessoa confunde aquilo como se fosse o pensamento, né? Eu vou fazer isso, eu vou, né? Eu não tenho mais jeito, entendeu? E não é a pessoa, não é o pensamento da pessoa, mas é esse, né, esse espírito maligno que atua nesta área para destruir vidas e tirar a vida da própria pessoa. E eu quero convidar você a ficar atento, porque muitos vão vir até nós pedindo ajuda e muitos não vão. Você vai ter que perceber. E é para isso que existe o discernimento de espíritos, que é um dos dons do Espírito Santo. Peça a Deus, porque do lado sempre tem uma pessoa precisando de ajuda. E você ganhará essa pessoa para Cristo. Você vai semear a palavra de Deus, vai semear a vida, vai semear a esperança e a salvação para esta pessoa. Que Deus te abençoe, pense nisso e até o próximo Discipulado Geral.